a ter sistema eletrônico de processamento dos seus procedimentos de mediação e arbitragem, que é o sistema Pacto, e ainda hoje é uma das poucas que possuem. Importante nessa noite a gente mencionar também que, além desse DNA digital, que é um enorme diferencial na prestação de serviços da Camis, a Camis, quando se fala em mediação e arbitragem, adota um modelo inclusivo. E esse modelo inclusivo ele é refletido na nossa tabela de custas de administração dos procedimentos, que são significativamente muito mais acessíveis quando comparados aos custos dos procedimentos arbitrais de mediação de outras câmaras. Esse é um breve panorama do funcionamento da Camis, né? E que hoje o nosso bate-papo está muito mais conectado para uma outra atividade da Camis que existe para além dessas atividades de administração dos procedimentos de mediação e arbitragem, que é a Escola Camis, cujo objetivo é promover a disseminação do conhecimento e da cultura dos métodos adequados de solução de conflitos. E é nesse contexto que se insere aqui o nosso webinar. E nesse panorama, a Escola Camis, ela possui vários núcleos temáticos, que se explora temas específicos, e dentre eles, naturalmente, em razão do nosso encontro de hoje, o de arbitragem e de agronegócio. Bom, feito esses brevíssimos esclarecimentos, eu gostaria de apresentar a todos vocês os nossos painelistas. A doutora Patrícia Ayub da Costa, minha colega de departamento, doutora em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da USP, mestre em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina, professora do curso de graduação de Direito também da UEL, dos cursos Lato Sensu e do programa Stricto Sensu em Direito Negocial também da UEL, coordenadora da especialização em Direito do Estado da UEL, coach de equipe de arbitragem também da mesma universidade e membro da Comissão de Mediação e de Arbitragem da OAB de Londrina. Doutora Patrícia, é um prazer imenso tê-la conosco. Na sequência, apresento a doutora Flávia Trentini, que hoje se encontra na minha terra natal, que é Ribeirão Preto. Hoje estou em São Paulo, mas estou com inveja dela aí, que está na minha querida Ribeirão Preto. E a professora Flávia é professora associada do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto e do programa de mestrado também da USP de Ribeirão Preto. Realizou pós-doutorado na Escola Superior em Sant'Anna de Estudo Universitário e Perfeccionamento, localizada em Pisa, na Itália. Professora Flávia, la pronuncia è questa o dovrei fare un po' di pratica? Enfim, para além... Perfeita. Grazie. Para além disso, é livre docente de Direito Agrário também pela Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto. Nos acompanha também o Dr. Marcos Okumura Reis, formado em Direito pela Faculdade Presbiteriana Mackenzie, em Administração pela Fundação Armando Álvares Penteado, a FAP, com especialização em Direito Tributário Internacional. Advogado, palestrante em congressos nacionais e internacionais, atua nas áreas de consultivo empresarial, estruturação e operações financeiras, arbitragem nacionais e internacionais. Tem atuação estratégica também no consultivo e no contencioso empresarial, bem como em planejamento societário, sucessório e internacional. É especialista em direito do agronegócio, bancário, internacional, societário e empresarial. Árbitro em diversas câmaras especializadas, sobretudo no agronegócio. E, por último, o nosso querido Frederico Pamacho, doutor Frederico, é advogado, sócio do Santos Neto Advogados, mestre em Filosofia do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde também é atualmente doutorando, salvo engano, pelo também Departamento de Direito Internacional. Muito bacana, nosso colega de departamento, doutora Patrícia. MBA em Gestão do Agronegócio pela FGV, em Direito Marítimo e Portuário pela Law Academy International Commercial Practice, University em parceria com Boston University, além de árbitro em diversas câmaras de arbitragem.
Feito esses breves esclarecimentos, essa apresentação aos nossos nobres e queridos painelistas, passo a palavra ao Dr. Frederico, que terá aí a condução do nosso webinar. E, Dr. Frederico, fique à vontade e tenho certeza que será um grande prazer, não só para nós da Camis, como para todos que nos acompanham nessa noite, ouvi-los. A palavra é tua. Obrigado, Carlos. Obrigado a Camis por esse convite, por essa oportunidade de estar aqui reunido com pessoas que eu gosto e admiro. E, aliás, isso torna a minha vida muito mais fácil, porque estar junto com pessoas deste quilate, né, faz com que eu atenda a uma lição que eu aprendi com meu pai. O Marcos já me ouviu falar isso várias vezes. Meu pai me dizia: a gente deve ficar perto dos bons, porque vai que alguém acaba confundindo a gente com um deles, né? E aí eu descobri que o Guimarães Rosa falava algo semelhante. O Guimarães Rosa falava: junto dos bons que a gente fica melhor. E aí eu tenho feito disso o meu mote na minha vida, né? E sempre buscado me cercar das pessoas que eu gosto e admiro. E hoje não é diferente. É muito bom estar aqui. Então, agradeço pelo convite, viu, Carlos? Mais uma vez, muito obrigado. A ideia hoje é que a gente possa fazer um debate um pouco diferente do debate que eu tenho assistido costumeiramente nos webinars que falam de arbitragem, né? Em vez de falar para dentro da comunidade de arbitralistas, em vez de falar para aqueles que já são árbitros ou que querem ser árbitros ou aqueles que já praticam arbitragem, a ideia hoje é fazer uma apresentação desse universo da arbitragem, da mediação também, não só para quem já conhece alguma coisa desse universo, mas principalmente para quem pouco conhece, para quem para quem tem interesse e especialmente para os advogados, estudantes e advogados que querem saber um pouco mais sobre qual o papel dos advogados, qual o papel da advocacia dentro das soluções alternativas, dos métodos alternativos de solução de disputa. Aliás, uma nomenclatura que a gente já não usa mais, porque em vez de métodos alternativos, é muito mais interessante a gente falar em métodos adequados de solução de conflitos, e a gente, ao longo do webinar de hoje, a gente vai entender melhor por quê. Bom, eu queria abrir esse nosso bate-papo usando uma frase que é comumente dita nesses ambientes, nessas palestras, que diz que uma arbitragem ou uma mediação é tão boa quanto são os seus hábitos, quanto é o mediador escolhido. Eu recentemente, lá em Londrina, inclusive na presença da professora Patrícia, tive chance de dizer que eu acho que essa frase é incompleta. Uma arbitragem, uma mediação, ela é tão boa quanto são os hábitos escolhidos, quanto o mediador, mas também quanto são boas e educadas nessa linguagem, nesse universo, as partes e principalmente os seus advogados. O papel da advocacia, o papel dos advogados na boa condução de uma mediação, na boa condução de uma arbitragem, é fundamental, é essencial. Eu, inclusive, divido essa atuação em 3 momentos que são 3 momentos chaves, né? E a ideia do debate hoje é que a gente possa perpassar esses 3 momentos e debater aqui um pouquinho com alguma profundidade exatamente qual é a atuação, qual é o papel dos advogados em cada um desses momentos. Os 3 momentos chaves que eu separo, que eu costumo indicar, são o momento de preparação da arbitragem, o momento inicial mesmo, o momento de educação do cliente sobre o que é uma arbitragem, o momento de escolha, de preparo de uma cláusula de arbitragem adequada, de escolha de
de uma boa instituição, de um bom regulamento, da lei aplicável, do local da arbitragem, e especialmente, mais uma vez, da educação do seu cliente em relação ao que esperar da arbitragem, como se portar na arbitragem, quais as vantagens da arbitragem vis-à-vis o Poder Judiciário, enfim. Esse é um papel fundamental do advogado. O segundo momento é o momento do início da arbitragem, o momento da instalação da arbitragem, o momento da escolha dos árbitros, do momento de preparo da arbitragem, de negociação do procedimento arbitral, do que da conformação do regulamento à vontade das partes, ao desejo e expectativa das partes, né? A arbitragem tem essa grande vantagem, ela permite que as partes, de alguma forma, customizem, não é, o procedimento de tal forma a privilegiar, seja o tempo, seja a segurança, seja o debate, enfim, muito de acordo com os anseios e expectativas das partes. E isso reflete, inclusive, não é, o que é a cultura de cada parte. E reconhecer essa cultura, trabalhar essa cultura em proveito da própria arbitragem é um trabalho também essencial do advogado. E encontrar o bom árbitro, encontrar o árbitro a quem as partes reconhecerão legitimidade, não é? Para, ao final, não é? Se darem por satisfeitas e reconhecerem o valor da decisão, não é? Da sentença arbitral, é fundamental também na atuação do advogado. E aí o terceiro momento, não é o da arbitragem em si, né, durante o procedimento da arbitragem. A condução, não é, do procedimento, a condução da atuação das partes, eventuais testemunhas, peritos, a forma de convivência com a parte contrária, com os advogados da parte contrária, a relação a ser estabelecida com os árbitros, com a secretaria da instituição que estiver por trás daquele procedimento. Isso também é fundamental para a condução de uma boa arbitragem. E, neste momento, também faz toda a diferença o preparo, o conhecimento do advogado do que é a realidade da arbitragem e conseguir, inclusive, se desvencilhar daquela cultura do contencioso que nós aprendemos nos bancos da faculdade, que nós aprendemos muitas vezes nos escritórios onde estagiamos e trabalhamos, e onde nos ensinaram que a tônica do contencioso é a combatividade a qualquer preço, não é? É ser belicoso, ser agressivo no relacionamento e para impressionar o seu cliente. Não, a grande vantagem da arbitragem é que ela também, e mediação, sem dúvida nenhuma, ela se dá num ambiente ainda de uma urbanidade muito maior, muito mais presente. Eu digo sempre, num ambiente ainda de elegância no tratamento entre as partes, no tratamento entre os advogados, no tratamento com os árbitros. Além disso, a outra vantagem da arbitragem é permitir, não é, que árbitros, partes e advogados possam, de certa forma, impor ao procedimento muito das suas características pessoais, né? Então, você pode ter um procedimento mais informal, mais formal, de acordo exatamente como é a natureza, né, daqueles que estão lá envolvidos. O que faz muita diferença para procedimentos no agro,
né? A gente vai ter a oportunidade de discutir por que que isso é tão importante, por que isso pode ser tão impactante na satisfação final, né, das partes em relação à solução daquele conflito que se pôs entre elas. Dentro desse quadro, nós vamos ter, então, a oportunidade de ouvir 3 mestres no assunto, 3 pessoas que vão contribuir profundamente com essa visão e vão trazer para a gente suas experiências próprias e certamente deixarão uma marca profunda em todos aqueles que estiverem nos ouvindo. Na sequência, depois de ouvi-los, a gente vai ter a chance de abrir também para um debate com perguntas do público, algumas perguntas certamente que eu não me furtarei de fazer, mas o mais importante, né, sempre mantendo esse nosso debate franco, aberto e principalmente muito instrutivo para quem está nos ouvindo. Feita essa abertura, eu convidaria a professora Patrícia para, perdão, desculpe, a professora Flávia para fazer uso da palavra e nos falar um pouquinho sobre a importância do conhecimento das matérias, né, do direito material, do direito agrário, para uma boa atuação dos advogados na arbitragem, na mediação, principalmente como advogados, mas inclusive também como árbitros, mediadores, na medida que possam ser convocados para isso. Doutora Flávia, a palavra é sua, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada. Gostaria de agradecer inicialmente o convite feito pelo Dr. Frederico. É sempre um prazer, né, receber esse tipo de convite no qual eu posso dialogar com os colegas, posso aprender. Então, fiquei muito feliz em recebê-lo e estou aqui, né, pronta para discutir com especialistas, né, como o Dr. Frederico, o Marcos, a Patrícia, a quem estendo os meus cumprimentos, e ao meu pseudo-conterrâneo, que hoje está perdendo a oportunidade de usar um casaco em Ribeirão Preto. Então, sim, daqueles dias poucos no ano que nós temos aí um vento, né, que ameniza a nossa temperatura ambiente. Então, é um prazer, de forma geral, participar desse evento da Camis. Eu acho, Carlos, extremamente importante essa difusão via conhecimento. Eu acho que é por aí que nós vamos semear, né, bons frutos, sendo ele na arbitragem, sendo ele no conhecimento específico. Patrícia, terei o prazer de conhecê-la pessoalmente. Marcos, eu já o conheço de livros, se não me engano, tem um livro de arbitragem aplicada no agronegócio que eu já li, se eu estiver equivocada, por favor, me corrija, mas também terei o prazer de ouvi-lo. Eu sei que ambos são especialistas em arbitragem. Então, eu venho colaborar na discussão, e acho que é esse o meu papel, com um aspecto que talvez permeie toda essa divisão que o Dr. Frederico nos apontou. Então, para o sucesso de uma arbitragem depende de advogados e árbitros. E essa discussão passa, né, por uma parte inicial, de preparo, inicial propriamente da arbitragem, a preparação, o árbitro, a negociação, e o final, a arbitragem em si. Eu divido, para começar a falar sobre o assunto para vocês, é claro que a arbitragem eu vou deixar para o Marcos e para a Patrícia justificarem, que esse preparo da arbitragem, vocês vão, a escolha dos árbitros, a escolha da cláusula, a própria postura na arbitragem, princípios éticos, mas eu quero falar do outro lado, que eu acho que serve não só para a especialidade que estamos tratando hoje, que é o agronegócio, mas para todas, né, as arbitragens, ou seja, né, todas as relações temáticas, os núcleos temáticos que são impostos, né, as câmaras especializadas também, que é o conhecimento da matéria, o próprio direito material. Então, vamos passar por aí falando, né,
do meu lugar, falando do agronegócio ou falando do direito agrário, a importância de saber o direito material atrelado, é claro, aos novos métodos adequados à solução de conflitos, né? Então, acho que nós temos sempre uma combinação de sucesso para o próprio sucesso, me perdoe o pleonasmo, da arbitragem. Essa combinação ela tem que estar presente. Acho que se nós tivermos um desequilíbrio, tá, entre essa base de conhecimento, seja para advogados, seja para árbitros, isso implicará, talvez, né, em algum tipo de insucesso ao final. O que nós temos? Nós temos uma disciplina que por muito tempo ela fica obsoleta no Brasil, né, que é o direito agrário. O direito agrário, ele tem a sua entrada do Brasil na década de 60, mas num Brasil muito diferente do que nós temos hoje, né? Um Brasil muito preocupado com questões fundiárias, não que isso não seja também uma realidade, mas é um Brasil extremamente focado nessa realidade. Temos dois documentos normativos principais, que eu diria o Estatuto da Terra e o decreto que vem a regulamentar, que dá minimamente um contorno àquilo que nós chamamos de direito agrário, incluído aí os contratos agrários, numa visão muito reducionista. Eu sempre digo para os meus alunos que eles têm que imaginar o que era a agricultura há década de 60, ou seja, nós temos uma agricultura que ainda fala inclusive, né, animais de tração, né? Faço até uma brincadeira em aula, quem imagina um animal de tração tendo, no meu caso, a AgriShow aqui nas minhas costas. É impossível pensar em 2023 nessas situações. Mas o que nós temos? A ideia no Brasil se desenvolve a partir de dois contratos, né? Esses contratos que estabeleciam a relação com o imóvel rural. Então, o objeto principal da década de 60 era o imóvel rural, né? Esse imóvel rural que podia ser uma cessão de um imóvel rural via arrendamento ou via um contrato de parceria. E tem um tom muito próprio da época, né? Em razão do momento político e econômico. Uma preferência ao arrendatário ou o parceiro trabalhador, aquele que se predispõe, né, pressupõe como vulnerável. Muito bem. Dado, né, esse direito agrário que nasce na década de 60, nós temos um desenvolvimento do direito agrário no mundo. E aqui coloco, né, abro uma especificação no mundo, né, o mundo latino, romano-germânico, né, para delimitar. Itália, principalmente, Espanha, França e Portugal. Nesse momento, o que nós temos nos outros países? Um desenvolvimento, principalmente na Itália, dois grandes nomes, Gian Gastone Bolla, Antônio Carrozza, que começam a olhar o direito agrário, então, uma visão não tão limitada às questões políticas ou uma situação muito específica do Brasil, mas com uma metodologia e com um objeto central, que é a empresa rural. Quem é essa empresa rural? Muitas vezes os alunos me perguntam e tem o sentido comum de empresa. É empresa no sentido jurídico, é o 966 e o 971, uma atividade organizada de forma habitual, destinada ao mercado. Ou seja, toda atividade que é feita com habitualidade, né, que é o sinônimo de profissional, e que se desenvolva uma atividade rural. Então, é a combinação que é muito parecido com o Código Italiano, né? Então, o Código Italiano tem isso no 1035 e 1121. Nós temos uma combinação no Brasil que é muito próxima do Código Italiano e do Código Francês. Então, a centralidade, em termos metodológicos, de um direito agrário contemporâneo, está na empresa rural. Essa empresa rural, só para a gente encerrando essa parte, ela não tem uma ideia de dimensão. Então, eu posso ter uma grande empresa, eu posso ter uma pequena empresa, o importante é que eu desenvolva uma atividade rural. Aí vem o ponto-chave, e eu acho que isso é importante que os alunos, né, quem está iniciando, tenha em mente. O direito agrário ou o direito aplicado ao agronegócio, já vamos, né, ele parte de uma dimensão para muito além do direito fundiário, tá? Mas pelas relações que essa empresa estabelece
essa empresa que desenvolve um ciclo biológico, seja ele animal ou vegetal. Nós temos, então, né, a partir dessa nova concepção do direito agrário, um raio, né, ou uma sequência, um sistema agroindustrial com várias operações econômicas. Então, nós temos um salto nos últimos anos, né, da complexidade das relações agrárias no Brasil. É claro que nós temos as relações referentes ao imóvel rural, isso é posto, nós temos problemas de questões fundiárias, mas nós temos hoje uma complexidade. E aí vem a ideia do agronegócio. A ideia de agronegócio nasce como conceito no final da década de 50, que vem a ser a soma de operações econômicas. E eu gosto muito de utilizar nessas situações Enzo Rocco, né, que é o Vincenzo Rocco, né, que escreve lá na década de 90 um livro da Almedina, que ele diz o seguinte, que é o contrato, né, diferente daquilo que nós passamos aos alunos, é um acordo bilateral de vontades. Não, é uma veste jurídica de uma operação econômica. Então, para além dessa situação da década de 60, o direito agrário, né, a partir da modificação do Código em 2002, recebe a empresa rural e pode estabelecer, do aspecto de vista metodológico, a ideia de centralidade nessa empresa e centralidade das operações econômicas com quem essa empresa estabelece. Para isso, o que é importante, né, para o direito agrário, para além dos contratos típicos, depois em 2016 a gente tem outro, mas para além dos contratos típicos, é essa soma dessas operações que são, para nós, importantes quando a veste jurídica, né, se estabelece, que vem desde contratos de insumo, chamado, não gosto muito de usar a expressão antes da porteira, na porteira, né, eu prefiro chamar de transações ao longo do sistema agroindustrial, mas são as relações de insumo, onde eu estabeleceria a própria relação dos contratos de arrendamento e parceria, as relações estabelecidas dessa empresa com processamento de alimentos, e mais do que isso, né, uma cadeia, nós estamos num agro que tem uma visão para o exterior, os contratos de distribuição internacional. Então, toda essa rede de contratos, toda essa somatória de contratos, faz parte do direito do agronegócio. Né? Então, o direito do agronegócio, ele expande o espectro. E, para isso, expande também, né, em razão disso, expande também as operações. Por que é importante estudar o direito agrário enquanto direito material? Para além de saber o que está estabelecido. Para ter uma ideia da teoria geral. Isso é importante. O direito agrário, ele está ligado, todas essas operações econômicas, com veste jurídica, todos esses contratos, estão ligados ao quê? A um ciclo biológico. Um ciclo biológico que sofre com as intempéries, que sofre com mudança climática, para usar uma linguagem mais atualizada, e que sofre com o quê? Com a economia. Então, essa visão que o direito agrário ele é um microsistema, né? O direito do agronegócio, que ele independe muitas vezes, né, da relação das partes, mas está num contexto maior, a variação do câmbio, né, tá num contexto econômico, ela já foi objeto de estudos por Giangassone Bolla, Antônio Carrozza. O que nós temos que ter, enquanto profissionais, aqueles que atuam no direito do agronegócio, no direito agrário, como queiram, aí, uma visão contemporânea, para mim, coincidem, é ter essas bases, é aliar o conhecimento técnico, normativo, a um conhecimento mais amplo, um conhecimento de mercado, um conhecimento propriamente agronômico do qual é o conhecimento. Por quê? Vou dar um exemplo claro. Hoje eu tratava isso em aula. Porque você precisa saber um pouco como funciona a cana. O cara não sabe, é muito difícil ir para o exterior e dizer que a gente não usa irrigação aqui em Ribeirão, ou na região, porque foi adaptado, porque você tem ciclos, né? Então, o investimento que você faz na cana no ano, ele perpetua pelos 5 ou 8 ciclos, né? Que são os cortes de cana. Então, isso é um conhecimento básico que quem atua no direito do agronegócio tem que se assessorar. Então, a minha premissa, eu acho que é isso o ponto que eu gostaria de...
para discutir nestes contratos, que o meu entender, e aí eu pactuo com a Letícia, acho que eu também já li um texto da Letícia, tem o meu, sobre a questão da possibilidade da cláusula arbitral em todos os contratos, né? Inclusive naqueles contratos tidos, né? Contrato de arrendamento, né? E o contrato de parceria que em algum momento tiveram alguma dúvida. Por quê? É extremamente possível, dado que a situação de vulnerabilidade é existente em um mínimo de casos, nós temos o que eu chamo de vulnerabilidade invertida e nós temos situações que são equilibradas. Então, desde o primeiro momento, a primeira transação, até a última transação, na minha análise, né, é possível, sim, o estabelecimento de cláusula arbitral. Com isso, né, eu acho que ao saber, né, ao ter o conhecimento do todo, de como funciona o direito do agronegócio, na sua essência, quais são os contratos, ficará mais fácil, e das necessidades de quem atua, de especialização, né, de atuações, ficará mais fácil para esse profissional encaixar, né, o conhecimento que ele tem material com o conhecimento de possibilidades para o cliente dele, tem alguém que quer aparecer na live, de métodos adequados na solução de conflitos. Então, esses dois momentos, e eu acredito que seja a mesma fala para outras especialidades, torna, sim, o sucesso, vai ter sucesso. Então, nós com advogados, com árbitros que tenham essas especialidades, esse conhecimento de ambas matérias, certamente é um ingrediente. Faço um ponto, nós conversamos ontem, aí eu encerro, do gap que nós temos no Brasil na formação de profissionais do agronegócio. A gente está correndo atrás. Eu acho que esses momentos valem para isso, mas como nós temos um país, né? Tem hora que eu penso, e faço uma comparação, comentava com meu marido ex-alquiano, agora é professor de economia, né? Mas tem origem assim, quando eu vejo a formação dos agrônomos na tecnologia, como desenvolvimento, esses dias eu levei um susto, né? Eu sou gaúcha de nascimento, quando eu vi que tem trigo na Bahia. Eu falei, como isso? Tem hora que eu levo um susto, como nós tivemos essa adaptação desses cultivos, assim, devendo muito à Embrapa, devendo muito à Exalco, principalmente o IAC, no que tange a cana. E como nós nos descuidamos do direito agrário. Assim, hoje são poucas as faculdades no Brasil que têm direito agrário como disciplina obrigatória, muito com optativas, e nós temos um mundo, assim, a arbitragem, a atuação na arbitragem, eu acho que é importante porque você tem o time do ciclo biológico. Isso é um ponto interessante. Assim, olha, não vai 10 anos, e enfim, prorrogação dos contratos, nós temos aí renovações automáticas envolvidas. Você tem um time muito parecido. Então, talvez, e eu acho que o Frederico falou da questão cultural, da resolução do conflito, e esse é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, Frederico, que eu acho que é importante para advogados e para árbitros. Então, além de entender essa ideia do ciclo, que baseia toda a teoria geral, que isso é culturalmente aceito pelo empresário rural. É necessário para o empresário rural. Ele trabalha nessa tônica de resolução, porque senão ele perde a janela de oportunidade dos ciclos biológicos. Então, nesse aspecto, eu acho que nós temos que correr atrás. Eu sou uma entusiasta, assim, Patrícia, eu não tenho ideia de quantas vezes eu já estive virtualmente em Londrina. Eu sou do Rodolfo, o pessoal de Londrina, com cursos de especialização, fora, enfim, temos vários, mas de conseguir atrelar isso, que é uma necessidade da área enquanto direito material, a uma necessidade que é de advogados e clientes, que venha a ser assim, uma resolução rápida e especializada. Eu acho que esse é o grande ponto, Carlos. O quanto para o agronegócio é importante que nós tenhamos aí árbitros e advogados especializados. Era mais ou menos essa a minha mensagem da importância na formação. Obrigada, Fred, espero não ter passado o meu tempo.
passo a palavra a vocês. Não, muito pelo contrário, foi precisa. Flávio, muito obrigado. Foi um prazer ouvi-la. A gente deve muito, né, às suas lições, ao Albenir Cherubini, ao Francisco Torma, que fazem esse esforço danado aí de falar sempre, falar bastante, falar bem sobre direito agrário. É bom saber que a gente pode contar com as lições de vocês, e porque de fato o gap existe. Eu queria passar ao Marcos, aproveitando, Marcos, porque eu acho que a professora Flávia deixou um gancho fantástico para você desenvolver. Eu já te ouvi falando muitas vezes sobre esse tema, gosto sempre de ouvir as suas exposições, que parte da arbitrabilidade dos contratos, como a professora Flávia adiantou. Eu sei que é um tema que você recorrentemente fala sobre a questão da arbitrabilidade dos contratos dentro, né, de toda a cadeia do agronegócio. E eu te pediria, inclusive, para falar um pouquinho também sobre a questão do papel do advogado na hora da construção de uma boa cláusula de arbitragem e escolha de árbitros, né? Escolha de instituição, escolha de regulamento, e com isso eu passo a palavra para ouvi-lo. Boa noite a todos, boa noite a todas. É sempre uma honra e um prazer estar aí dividindo essa agora webinar, né, tela, aí com as professoras Flávia, professora Patrícia, Dr. Carlos, Dr. Frederico, são amigos e amigas aí que a gente tem compartilhado e tentado desenvolver aí o estudo do agronegócio no Brasil como um todo, né? Não só na região de Ribeirão, não só em São Paulo, não só em Minas, mas no Brasil como um todo. A gente tenta expandir, né, e levar um pouco do conhecimento da prática nossa, tá, para todas as regiões do Brasil. E com a arbitragem é a mesma coisa. Com a arbitragem, o que a gente tem feito há alguns anos é tentar difundir a arbitragem, tentar democratizar a arbitragem para o agronegócio, mostrar a importância da arbitragem para o agronegócio. Então, agradeço aí o convite, Dr. Carlos, Dr. Frederico, e sempre bom ouvir a professora Flávia, né, uma mestre especialista, enfim, uma referência no direito do agronegócio, no direito agrário, ou no direito aplicado ao agronegócio, como quiserem escolher aí o título sobre o agronegócio. Mas ela falou muito bem das questões, né, do direito material, falou muito bem da cadeia agroindustrial, dos contratos, de todas as relações econômicas e jurídicas dessa cadeia agroindustrial, e eu concordo plenamente com a exposição no sentido de que todos esses contratos, né, todas essas relações, que são relações complexas, não são relações simples, relações desde do insumo, do contrato de insumo, da operação de barter, operação de troca entre o insumo, né, e a produção, entrega futura, aos contratos de financiamento dessa operação inicial. Depois nós temos a colheita, depois nós temos o armazenamento, nós temos as operações de armazém, depois temos comércio nacional, comércio internacional. Então, assim, nós temos uma série de operações jurídicas e econômicas importantes dentro da cadeia agroindustrial. E todas essas relações jurídicas e econômicas são traduzidas, como a professora Flávia disse, né, tem uma roupagem que é um contrato. Né? Seja um contrato muito bem elaborado, seja um contrato muito pouco elaborado, seja um contrato verbal. Muitas vezes se faz um contrato verbal nessas nossas atividades de agronegócio. Então, todas essas atividades são enroupadas, são empacotadas, vamos dizer assim, através dos contratos. E esses contratos, as partes, normalmente, com aquela ressalva que a professora Flávia fez, que em poucas situações existe uma questão de hipossuficiência, mas na grande maioria hoje do agronegócio brasileiro, essa relação é muito mínima, é muito pequena. Então, as partes sabem o que estão fazendo, elas podem até não saber escrever. Eu tenho cliente que não sabe escrever português, mas ele sabe todos os contratos agrários, ele sabe muito mais do que muitos advogados aí que tentam discutir o assunto. Então, pouco importa o grau de educação, o grau de estudo dele, mas se ele é do campo, ele sabe o que ele está fazendo muitas vezes. Então, ele não é um hipossuficiente, ele sabe muito bem a empresa que ele tem, a atividade que ele desenvolve. Então, nesses contratos, a meu ver também, todos podem ter, né, a cláusula compromissória, a cláusula arbitral, para que, em caso de conflito, esse conflito seja resolvido através de uma arbitragem, ou uma mediação, ou, enfim, um dispute board, o que as partes escolherem. E aí vem a importância do advogado, acho que vem a temática nossa aqui desse webinar. Quem que normalmente informa o cliente, ou quem sugere ao cliente a inserção de uma cláusula arbitral? Normalmente o advogado.
Então, normalmente, o advogado chega ao cliente, explica o que é uma arbitragem, explica as vantagens de ter uma solução de um conflito através de uma arbitragem, um procedimento privado, vamos dizer assim. Então, o advogado, a meu ver, tem um papel fundamental na escolha e em dar alternativas aos clientes do que é possível utilizar se houver um conflito, uma discussão. E conflito eu não digo só conflito de litígio, daquele litígio belicoso no judiciário. Às vezes é um conflito que as partes podem chegar numa mediação, né, não precisa nem de arbitragem, e através da mediação resolver esse conflito. As partes na mediação decidem o conflito, não precisa de um terceiro, um árbitro, um juiz decidir um conflito. As partes vão lá e decidem elas próprias através de um acordo na mediação. Então, o advogado tem um papel fundamental para orientar o cliente das possibilidades alternativas de solução de conflitos. Então, a gente diz que é uma justiça multiportas, né? Não é só a porta do judiciário, existem outras portas possíveis. E o advogado muitas vezes, o que impulsiona e explica ao cliente o porquê de colocar cláusula arbitral dentro do contrato, como parte de um contrato. E aí todos os contratos, só reforçando, todos os contratos da cadeia agroindustrial. E o que é a cláusula arbitral? É a cláusula que diz que se tiver um conflito, esse conflito vai ser julgado pela arbitragem, se for a cláusula arbitral. Então o advogado faz essa escolha, fala ao cliente, normalmente as partes têm ciência e colocam essa cláusula arbitral. E aí vem mais uma vez um papel fundamental do advogado. Como redigir essa cláusula arbitral? O que tem que conter nessa cláusula arbitral? E aí, normalmente, o advogado ele pode ter um pouco do conhecimento, tá, do que é uma arbitragem, muitas vezes vai discutir a cláusula arbitral no final de toda a negociação e sai aquela cláusula arbitral, muitas vezes, falha, vamos dizer assim, que a gente diz, às vezes, patológica, que é uma cláusula arbitral que tem poucas informações. Então, a redação da cláusula arbitral é fundamental e é papel do advogado. Então, o advogado precisa entender um pouco melhor da arbitragem e saber como redigir uma boa cláusula arbitral. Falando rapidamente, a arbitragem pode ser uma arbitragem ad hoc, uma arbitragem que não tem uma instituição que administra essa arbitragem, ou pode ser uma arbitragem institucional. Aonde que se coloca se é uma arbitragem institucional ou se é uma arbitragem ad hoc? Na cláusula arbitral. As partes precisam chegar a um acordo, falar, ok, vamos escolher a arbitragem. Arbitragem ad hoc, ou seja, não existe uma instituição que vai administrar esse procedimento, porque, em resumo, a arbitragem é um processo, a arbitragem é um procedimento. Então, alguém vai administrar esse procedimento, ou nós vamos colocar uma instituição para administrar esse procedimento, ou as partes vão administrar através da escolha dos árbitros. Então, o primeiro passo é saber, vai ter uma arbitragem ad hoc ou uma arbitragem institucional? E eu já entro no ponto prático, no Brasil, 99% das arbitragens elas são institucionais. As partes preferem, os advogados, aí muito mais na orientação aos clientes, preferem uma arbitragem institucional. Então, a CAMES é uma câmara de arbitragem, mediação e arbitragem, que numa cláusula arbitral as partes podem colocar que a solução, se houver um conflito, será por arbitragem administrada pela CAMES. Então, o que significa dizer? Que havendo um conflito, haverá uma notificação à CAMES pedindo uma abertura de uma arbitragem e a CAMES vai ser responsável pelo procedimento, administrar esse procedimento arbitral. Então, ela vai enviar as custas, ela vai olhar o prazo do procedimento, enfim, vai dar um auxílio ao tribunal arbitral e às partes com relação à administração dessa arbitragem. Então, esse é um ponto inicial, né, o ponto que após entender o direito material, os advogados são fundamentais na escolha da arbitragem e na redação dessa cláusula arbitral. E aí eu vou um pouco além, que eu acho que também é um papel fundamental do advogado, e o advogado tem que saber dessa responsabilidade, desse poder também, porque isso é um poder, você indicar ao cliente que você quer fazer uma arbitragem, você saber que o procedimento tem que ser administrado por uma instituição, na maioria das vezes, e que você depois vai escolher os árbitros, porque os árbitros são escolhidos pelas partes, então o árbitro não precisa ser, não deve ser, não pode ser do Poder Judiciário, então o árbitro é uma pessoa capaz, independente e imparcial que vai julgar aquele determinado caso. Então quem que normalmente escolhe o árbitro junto com o cliente? É o advogado. Então o árbitro, ele vai ser escolhido pelo advogado, e o árbitro escolhido pelo advogado e pelas partes, a gente vai entrar num ponto muito interessante, que é, normalmente, o que se escolhe, né, o árbitro que a pessoa tenta indicar e apontar para um determinado caso, é um árbitro que conheça a matéria. E aí nós voltamos para a fala da professora Flávia, que espera-se que alguém escolha um árbitro que entenda de direito material. Então, se nós estamos discutindo um contrato de insumos,
né? Não vamos escolher um árbitro que sabe de direito internacional, de se a lei é internacional ou não, e que não sabe nada de direito material do agronegócio, do direito agrário. Então, espera-se, normalmente, o que acontece na prática é a indicação de árbitros que conhecem a matéria, que conhecem o direito material, ou podem até conhecer menos o direito material, mas conhecem a prática no campo, a prática do agronegócio. E aí vem a beleza, a meu ver, que eu gosto muito de falar disso, da arbitragem. O árbitro não precisa ser ex-juiz. O árbitro não precisa ser só advogado. O árbitro pode ser qualquer pessoa, desde que tenha imparcialidade e independência, que vai ser escolhido pelas partes para julgar aquela determinada matéria. Então, o árbitro pode ser um agrônomo, o árbitro pode ser um economista, o árbitro pode ser um trader. Então, se nós estamos falando de operações de trading, por que não escolher 3 traders que não são advogados, não são professores, vocês só conhecem a parte de trading, aquela parte bem informal, né? Que às vezes o trading ele não, é um e-mail, não tem nem contrato, aí é um e-mail para lá, o WhatsApp, muitas vezes é via WhatsApp que fecha a operação. Então, por que não o trader ser o indicado como árbitro? E aí, novamente, qual que é a importância do advogado? Se o advogado vai junto com o cliente escolher o árbitro, ele tem que saber que esse árbitro pode ser qualquer pessoa que não precisa ser ex-juiz, não precisa ser só advogado, mas que conheça a matéria. Então, novamente, o advogado vai ter um papel fundamental de falar. É uma operação de trading? Ok, vamos indicar um trader. Quem da lista de traders que a gente conhece, que nós vamos indicar e vai ser o árbitro do caso. Vai ser o coárbitro, se for um tribunal arbitral, com cada parte indica um coárbitro, e os 2 coárbitros indicam o presidente, normalmente, do tribunal. Então, novamente, é um papel do advogado, um papel fundamental do advogado. E para terminar esse ponto, e aí voltar a palavra para o Frederico, eu acho uma questão muito interessante, que eu sempre brinco entre o direito material e o direito processual. Então, quando nós falamos direito agrário, do agronegócio, aplicado ao agronegócio, estamos falando de direito material. Quando a gente fala de processo judicial, nós estamos falando de direito processual. Quando a gente fala de arbitragem, arbitragem é um procedimento, é um processo. Só que é um processo muito mais fácil do que um CPC, do que o Código de Processo Civil. Então, muitas vezes eu estou no interior dos estados, né, no norte, no nordeste, no sul, em cidades pequenas, e eu vejo um receio do advogado local que nunca estudou arbitragem e fala, poxa, mas eu não conheço como funciona o procedimento arbitral. Eu tenho medo de entrar no procedimento arbitral. Eu estou acostumado com o processo no fórum. Aí, o que eu sempre falo e explico se você não precisa conhecer o procedimento arbitral, eu tenho certeza que o procedimento arbitral é muito mais fácil do que você faz de CPC. Então, se você sabe alguma coisa e você está confortável com o CPC, a arbitragem pode ficar tranquilo que vai ser muito mais fácil do que um processo judicial. Não vai ter casca de banana, não vai ter questões de prazo que você perdeu, você complicou todo o seu caso. Vai ser analisado o seu caso no detalhe, na peculiaridade do seu caso e na forma que as partes dos advogados escolherem para aquele procedimento. Então, vai ser tailor-made, vai ser produzido um procedimento pelas partes. Então, novamente, o advogado precisa ter esse conhecimento e, tendo conhecimento do direito material, um pouco da arbitragem, não precisa ter medo para entrar no procedimento arbitral. Pode entrar com tranquilidade, porque existe uma questão educacional, como o Frederico disse no começo. É muito comum terem advogados novos em procedimentos arbitrais. Eu participo em algumas das arbitragens como árbitro e eu vejo muitas vezes chega um advogado que nunca viu, nunca fez uma arbitragem. E é um papel dos árbitros, educacional também, de explicar como funciona a arbitragem. Então, é um ambiente muito bom, um ambiente muito agradável entre os árbitros, os advogados e as partes. Os árbitros querem ajudar as partes, querem ajudar os advogados a criar um procedimento bom, para que nesse procedimento se busque a verdade, se busque o que realmente, na visão dos árbitros, aconteceu e vai ter um julgamento. Então, para finalizar a minha exposição, essa questão do procedimento arbitral, eu digo sempre aos advogados, é tranquilo, não tenham medo, porque se você nunca viu uma arbitragem, e realmente a arbitragem ela está em total desenvolvimento e crescimento no Brasil, mas se você vai para o interior é difícil ter advogados que conheçam da arbitragem. Então, eu digo, não tenham medo, podem colocar sim nos seus contratos agrários, podem colocar nos seus contratos de financiamento, arbitragem, e não tenham medo de atuar na arbitragem, porque com certeza vai ser mais fácil do que um processo judicial de que você tem que utilizar o Código de Processo Civil. Então, essas são as primeiras colocações, Frederico, que eu queria fazer,
e falando um pouco da cláusula arbitral, falando um pouco também dos árbitros, trazendo um pouco de direito material que a Flávia colocou, né, e que, assim, eu sou entusiasta da arbitragem, porque eu estudo arbitragem desde 2000, e quando eu estava fazendo meu trabalho de conclusão de curso no Mackenzie, foi na época que houve a declaração de constitucionalidade da arbitragem. Então, desde 96 até 2000, 2001, teve uma discussão no Supremo sobre a constitucionalidade da arbitragem. Na época que eu estava fazendo o estudo, não tinha nenhum professor na época que falava sobre arbitragem, tinha uma pessoa que me chamava e falava, fala com aquela pessoa lá, chamava Carlos Alberto Carmona. Aí essa pessoa ali que falava de arbitragem foi meu orientador e falou, pô, mas por que você quer falar de arbitragem? Eu falei, não sei, eu vi arbitragem internacional, gostei. E aí, desde lá, eu estudo, e foi bem na época da constitucionalidade. E a partir daquele momento, 2000, 2001, até os dias atuais, 2023, olha o que nós temos de arbitragem no Brasil. Olha o que a arbitragem pode Olha ser. a sementinha do professor dando grandes frutos, hein? Olha que interessante o que a arbitragem pode ser para o agronegócio brasileiro, como uma ferramenta de celeridade. A Flávia falou, o ciclo não para, o ciclo biológico, o ciclo da cana, o ciclo da soja, não para. Então, se parar para depender da justiça, acabou. Então, assim, olha como a arbitragem ou os métodos alternativos ou adequados podem ser instrumentos e ferramentas fundamentais para o agronegócio brasileiro. Então, com essa fala que eu termino, e assim, eu sou entusiasta, vocês perceberam, né, que eu gosto bastante de falar desse tema da arbitragem e mediação no agronegócio, e volto a palavra aí para o meu amigo Frederico. Marcos, é sempre bom te ouvir, porque você transforma assuntos complicados em algo muito, muito simples de entender e, de fato, você passa sempre o seu entusiasmo, sua paixão em tudo que você fala. E para quem ficou interessado, vou até recomendar, a professora Flávia lembrou muito bem, o Marcos, ele foi o organizador do livro Arbitragem no Agronegócio, ele é coordenador do Comitê de Agronegócio do Comitê Brasileiro de Arbitragem, né, o CEBAR, e lá ele coordenou um grupo também de gente muito boa que escreveu esse livro, tem artigo do próprio Marcos lá, e vocês sempre vão encontrar também participação do Marcos em outros trabalhos de arbitragem coordenado por outros professores. Então, para quem ficou interessado, pode encontrar, porque lendo o Marcos também é muito parecido com ouvi-lo. Você percebe a paixão que ele tem pelo tema. E aí eu vou aproveitar também o seu gancho, Marcos, para chamar a Patrícia à fala, porque você, de fato, colocou uma coisa muito importante, a questão da cultura dos métodos adequados, né? Essa cultura, ela não é a mesma que a gente, pelo menos os advogados mais velhos como eu, certamente o mais velho aqui da turma, aprendeu lá nos bancos da faculdade, aquela coisa mais belicosa. De fato, a arbitragem ela é um outro ambiente e ela chama, né, uma outra cultura. A professora Patrícia, né, não só por também conhecer a matéria, mas principalmente por ter os alunos, ter alunos que participam das competições de arbitragem, de conhecer conhecer o meio, e estar na formação desses alunos, eu tenho certeza que tem muito a dizer para a gente sobre o que é esse ambiente da arbitragem. Patrícia, a palavra é sua. Bom, boa noite a todos e a todas. Agradeço imensamente o convite feito pelo Frederico, um grande amigo que enaltece essa noite, trazendo também para a mesa a professora Flávia, o Marcos, o Carlos Vilela, que representa aqui a Camis e que abriu as portas da Escola Camis para que todos nós pudéssemos, né, mostrar um pouco do entusiasmo, Marcos. Em 2001, eu também tive conhecimento da arbitragem, não foi diretamente com o professor Carmona, mas com Velber Barral, que esteve aqui na UEL, em Londrina, na época, eu ainda era estudante também, e aquela palestra tão singela, tão longe da realidade de um estudante de direito de 2001, me chamou a atenção. Dá para a gente resolver conflitos fora do judiciário, né? Que loucura é essa?
E aí o mesmo bichinho que te picou, me picou também, porque de 2001 para cá nunca mais deixei de estudar arbitragem, tive a oportunidade de estudar no TCC, na dissertação e na tese de doutorado apresentada na USP, onde eu falei inclusive das táticas de guerrilha na arbitragem, que eu tive a oportunidade de conversar com você, com o Frederico, nas vindas de vocês aqui para Londrina, até para beber um pouco do conhecimento de vocês prático. Mas como a gente estava dizendo, né? E aí a responsabilidade de fechar isso, Fred, você não foi legal comigo, né? Falar depois da Flávia e do Marcos, mas esse entusiasmo acho que pode contribuir um pouquinho. Então, acho que nessa cultura, como você estava dizendo, todos nós aqui não viemos, né? Não bebemos dessa fonte, não tivemos essa oportunidade de estudar nos bancos ainda universitários, sobre os métodos de solução de conflitos, sistema multiportas, embora tenha nascido lá na década de 70 nos Estados Unidos, o Frank Sander recentemente, né, adentrou no ordenamento, não tão recente, porque os juizados especiais a gente poderia falar que foi uma abertura, mas, enfim, quando todos começaram a realmente falar desse sistema em 2015 com o Código de Processo Civil. É empolgante ver as novas gerações já numa nova formação, então, inclusive dentro da universidade, das grades curriculares, né? Hoje é obrigatória uma disciplina de solução de conflitos além do judiciário, ou seja, adequadas, alternativas, cada um vai dar a nomenclatura, eu gosto de adequadas. Hoje nós temos na Universidade Estadual de Londrina uma disciplina que eu tenho muito prazer em lecionar, que é gestão de conflitos. E aí essa abordagem, né, de gestão de conflitos, pensando desde uma prevenção, um monitoramento do conflito, a resolução propriamente dita e o seu cumprimento, posteriormente, o cumprimento da decisão das partes ou da decisão de um terceiro. Então, quando a gente pensa, né, nessa gestão de conflitos, é engraçado, porque todos nós aqui acabamos fazendo esse movimento, a professora Flávia começou a falar exatamente da prevenção, então, de conhecer os instrumentos, conhecer o direito material, Marcos veio, fez essa ligação com os próprios métodos de solução de conflitos, e essa desmistificação, e até tem um livro do professor Barral muito legal, que ele fala dos mitos da arbitragem, né? Antigo esse livro, e eu acho que a gente pode usar até hoje, porque ainda é muito mítica, quais são as possibilidades além do judiciário para solucionar conflitos. E vocês têm feito um papel fenomenal, eu digo vocês todos, em abrir essa frente para uma área econômica, né, uma atividade econômica que fomenta o Brasil hoje. Então, até aquela propaganda, o agro é pop, o agro é tudo, e o agro é isso mesmo, né? Eu estou aqui na região de Londrina, a professora Flávia em Ribeirão Preto, então, assim, são duas regiões ricas do Brasil, em dois estados que têm uma atividade de agronegócio extremamente forte. Então, nós estamos cercados, são cidades prestadoras de serviço graças ao agronegócio, né? Estamos dentro da cadeia do agronegócio, e o quanto isso movimenta a atividade econômica do Brasil. E é interessante a gente observar, e conversando com alguns advogados, inclusive de uma grande multinacional aqui de Londrina, que trabalha com agronegócio, eles falando, olha, as situações têm que ser muito rapidamente analisadas, porque são safras, né? A professora Flávia tocou nesse assunto. Então, como é que eu vou para resolver um conflito que leva só uma safra, que são alguns meses, muitas vezes? Então, é uma atividade, um círculo, né, de atividade muito rápido. Como é que eu vou levar isso para o judiciário e ficar demandando por 8, 10 anos? Não faz mais sentido, então não é lógico, né? Nós temos que realmente analisar a necessidade de trazer uma solução para um conflito em que ele começou e acabou num período muito curto de tempo. Então, eu não posso depois responder a esse conflito por um período extremamente oneroso para as partes. E aí eu começo já a introduzir alguns conceitos que eu acho importantes. Quais são as vantagens da gente buscar
especialmente aqui a arbitragem. Todos vocês falaram autonomia da vontade. O tempo todo é a vontade das partes. A vontade das partes em contratar, a vontade das partes em estipular uma cláusula compromissória, a vontade das partes de escolher os árbitros, a vontade de escolher qual é a lei aplicável, a sede da arbitragem, como o procedimento vai ser feito. E aí o Dr. Marcos falou de uma forma realmente algo tão complicado, falar de arbitrabilidade, ele fez parecer tudo tão simples, mas as partes escolhem tudo, né? Mas é realmente as partes? Não, é o advogado. As partes, muitas vezes, elas não têm um conhecimento tão amplo assim. Elas contratam o advogado e o advogado vai fazer essa leitura que nós estamos trazendo aqui. Como melhor aplicar essa autonomia da vontade que o meu cliente tem. Então, a autonomia da vontade é um princípio fundamental aqui para nós, que vai cuidar de todos os aspectos contratuais dessa relação. E eu gosto muito de fazer uma divisão principiológica na arbitragem, dividindo em 3 blocos, né? A gente tem o bloco da autonomia da vontade, onde eu trago os princípios contratuais. O bloco da boa-fé, que seria ali os princípios éticos, que devem reger tanto os contratos quanto o próprio procedimento de solução de conflitos. E um terceiro bloco, que é o bloco da jurisdição, porque a arbitragem é a jurisdição. Né? A sentença arbitral, ela vai ter tanta execução quanto uma sentença judicial. Ela é um título executivo judicial também reconhecido pelo nosso direito. Então, quando a gente alia essas 3 visões, a arbitragem é completa. Então, a arbitragem é um meio de solução de conflitos viável para o ordenamento jurídico brasileiro? Não temos dúvida. Está presente, faz parte do sistema multiportas. Aí a gente tem que perguntar, mas ela é eficiente? Porque, sabe, Frederico, eu ouço falar que a arbitragem é muito cara, né? Esse é um mito ainda também a ser vencido. Poxa, a arbitragem é cara, a arbitragem não é para mim. Eu só escuto que a arbitragem é para grandes negócios, para grandes empresas. E aí aqui a gente pode desmistificar isso. Realmente a arbitragem, ela atende muito bem a esse nicho de mercado, sem dúvida alguma. Hoje a arbitragem é o melhor caminho para a solução de conflitos complexos e de alto custo. Mas a arbitragem também é acessível e ela também é viável economicamente para conflitos de menor proporção de valor, talvez, mas também de uma complexidade ou que, pela sua peculiaridade, exige uma celeridade, como é o caso do agronegócio. Né? Justamente por essa rotatividade, eu não posso demorar para dar uma resposta. Então, por mais que às vezes não sejam contratos multimilionários, mas são contratos e são negócios que exigem uma solução ágil, uma solução de alguém que realmente conheça da produção, conheça da necessidade daquilo, do contrato em si, da cultura que está sendo discutida, que tipo de alimento ou de criação, enfim, que está em discussão. E a gente tem, por exemplo, a Camis, que está aqui nos recepcionando hoje, e eu comentava com o Carlos antes de começarmos, o quanto a Camis é, por exemplo, uma câmara totalmente viável para a arbitragem institucional do ponto de vista econômico, porque ela tem custas extremamente vantajosas, né? A tabela de custas, ela é atrativa. Então, se a gente fizer uma comparação, inclusive, com o Poder Judiciário, nós vamos ver que nós temos a técnica, já que eu escolho o árbitro, então eu tenho a possibilidade de escolher o melhor árbitro possível e necessário para a solução daquele conflito, que vai justamente por conhecer, e isso é fundamental da gente implementar, que quanto mais alguém conhece, menor a chance de erro, né? E na arbitragem não tem recurso. E aí é outro medo dos advogados, que estão sendo apresentados à arbitragem. Como assim não tem recurso? Não tem recurso, você escolheu o julgador.
Você escolheu aquele indivíduo que tem capacidade técnica, independência, imparcialidade, autoridade naquele assunto. O tempo que o juiz gasta para conhecer do direito material e para conhecer da realidade da atividade econômica que esteja em discussão, é um tempo superior, muito superior, né, infinitamente superior ao de um árbitro. Por quê? Porque eu já vou escolher um árbitro que tem esse conhecimento prévio. E justamente aí a gente tem uma diminuição do custo de transação. O que é o custo de transação para a economia? São todos os custos implementados para uma atividade ou para a solução de uma atividade. Então, é o tempo que eu vou gastar, é a chance de erro, inclusive a credibilidade ou a descredibilidade, né, naquele parceiro comercial, porque isso vai fazer com que, poxa, se o meu parceiro achou uma lacuna no meu contrato e gerou um conflito, eu vou ter que, inclusive, monitorar o meu contrato ou implementar mudanças no contrato. Então, vejam que a gestão de conflitos, ela é muito anterior ao próprio conflito, ela passa por esse movimento de atenção do advogado para a elaboração do contrato, tanto nas cláusulas materiais, quanto nas cláusulas procedimentais que possam vir a criar um conflito e como posteriormente solucionar esse conflito. Então, quando a gente fala em gestão de conflitos hoje, é um apanhado geral. E aí eu pergunto, qual é o advogado que a gente quer? Qual é o advogado que o mercado, na verdade, está demandando? Não é mais aquele advogado quadradinho que só entende, né, do Código de Processo Civil ou de uma ou outra coisa e vai achar que ele vai levar o resto da vida dele dessa forma. Está muito longe disso. É um advogado dinâmico, é um advogado resiliente, é um advogado interdisciplinar e que tenha um conhecimento claro do direito material, como nós ressaltamos aqui, a professora Flávia, o doutor Marcos, mas também um advogado que entenda do negócio do cliente dele e verifique qual é a melhor solução para aquele caso concreto. Né? Esse é o advogado, porque se o advogado só souber processo civil e só souber demandar no judiciário, ele vai ser inútil em pouco tempo. Nós estamos falando de uma era, né, em que a inteligência artificial vai fazer facilmente o que um advogado faz em massa hoje. Então, nós temos que criar, inclusive, uma cultura de conhecimento de novos métodos para proporcionar uma solução mais técnica, mais ágil e mais barata para o nosso cliente. Esse é o advogado que a gente espera estar formando nos bancos universitários. Esse é o advogado que o mercado anseia e que o mercado vai valorizar em breve. Em breve não, já atualmente, mas em breve já vai ser, ou você é assim ou você está fora do mercado. Porque para fazer o feijão com arroz, a inteligência artificial vai fazer facilmente. Então, o ambiente da arbitragem é um ambiente extremamente cooperativo, né? Como você falava no começo da sua fala, e eu adoro quando você fala, é um ambiente de elegância, é um ambiente em que os advogados e os árbitros não estão ali numa posição belicosa, eles estão ali buscando a melhor solução para o conflito, inclusive com a intenção de que as partes possam, solucionando aquele conflito, manterem as suas relações comerciais. Isso é fundamental hoje, a continuidade dessas relações comerciais. Então, acho que é isso, a mediação, a arbitragem, o dispute board e diversas outras, né? A partir daí, o design de solução de conflitos que pode ser feito, inclusive testando várias dessas possibilidades de solução, acho que está, inclusive, atrelado totalmente a uma possibilidade de desenvolvimento do país, né? Do Brasil. O agronegócio é a nossa principal atividade econômica e merece, sim, ter também um tratamento peculiar, um tratamento adequado e um tratamento eficiente dos seus conflitos, justamente pela peculiaridade e a necessidade de uma solução cada vez mais técnica e cada vez mais rápida. Então, acho que
mais ou menos seria isso. Frederico, eu fiquei com essa tarefa difícil de fechar e tentei, na verdade, costurar aí a fala de todo mundo com algo que eu também acredito bastante, que o caminho ético dentro da arbitragem é fundamental, que o advogado venha com uma mentalidade muito mais cooperativa, ele não tem que ter medo do procedimento, né, de se envolver. É um mercado que está democratizando bastante, inclusive no começo, quando a arbitragem, década de 70, 80, se falava muito em country club. Aqui no Brasil a gente ainda fala muito disso, que existe sim um mercado para as grandes arbitragens, que é restrito a poucas pessoas, mas isso vem mudando, essa democratização é importante, as novas gerações elas têm que tomar o lugar delas nessa mesa de negociação, na mesa de mediação, na mesa de arbitragem, e aqui a gente está, né, de novo, tentando plantar aí sementinhas que venham a dar bons frutos. Acho que era isso. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado a você, Patrícia. Olha, costurou e fechou com brilhantismo. Aliás, não esperava nada menos, porque também sei da fama que você tem com seus alunos, o quanto os seus alunos também sempre lhe elogiam exatamente pela forma como você conduz, né, brilhantemente sempre as suas exposições. Obrigado. Eu tenho até compartilhar com vocês uma experiência. Recentemente uma associação me pediu para que eu fizesse o desenho, né, preparasse um contrato modelo para uma operação do agronegócio, e a ideia era ter um contrato padrão. Eu coloquei uma cláusula de arbitragem e aí, falando na associação, encontrei uma resistência muito grande. E aí é uma associação que reúne empresas multinacionais, empresas grandes, enfim, e eu achei estranho, porque esperava que fosse um setor que já estivesse acostumado com a arbitragem. E aí os advogados todos internos, né, os advogados corporativos das empresas que estavam reunidos ali no comitê que me ouvia, disseram, não, a gente tem experiência ruim com arbitragem, enfim. O cliente interno não gosta da arbitragem e o que eu disse foi exatamente muito dentro e em linha do que você disse, Patrícia, no sentido de que, poxa, mas a gente tem que educar o nosso cliente. A gente tem que educar o cliente interno e mostrar por que é interessante, por que é uma medida adequada. Às vezes não é. Eventualmente, realmente, pode não ser. Pode ser que a solução judicial seja mais mais bem acabada para o que o cliente quer, mas normalmente a arbitragem serve como uma luva para esses relacionamentos, especialmente pelo que você disse. São relações continuadas, né? A gente tem uma safralidade e tem uma continuidade dos relacionamentos. Eu vendo o meu produto hoje para algumas empresas, e no ano que vem, na próxima safra, provavelmente vou ter que vender para as mesmas empresas, vou ter que negociar com as mesmas empresas de insumo, enfim. Então, de fato, uma solução que promova uma solução, uma negociação, uma solução pacífica, sempre é muito bem-vinda, não é? E foi interessante, nesse caso específico que eu comento com vocês, ver que é isso, quer dizer, é parte da formação da cultura, né, das empresas, esse posicionamento do próprio jurídico, né, dos próprios advogados, conhecerem melhor, se inteirarem melhor, não deixar que uma experiência ruim, porque foi mal conduzida pelas partes, pelos advogados, pelos árbitros, e de então, condenem o que pode ser uma prática muito favorável. Eu também deixaria aqui para vocês um comentário, talvez a gente possa tocar nesse tema em nossas conclusões finais, porque falamos muito de arbitragem com um viés doméstico, né? Sempre imaginando os contratos aqui, domésticos, mas
o agronegócio brasileiro é hoje uma atividade eminentemente internacionalizada, né? Quando pensamos que 70% da nossa produção é exportada, é para exportação, né? Isso significa que, basicamente, o agronegócio brasileiro hoje é a atividade mais internacionalizada que nós temos, né? E o mercado internacional já há muito tempo pratica arbitragem, não é? Em alguns casos, a arbitragem, inclusive, é a condição sine qua non para um contrato de fornecimento de fertilizantes, né? Para um contrato de exportação de grãos, de açúcar, de café, de algodão, enfim. Então, esse mercado também é um mercado internacional, não é? E aí eu deixo para vocês exatamente essa pergunta, essa provocação. Vocês acham que nossos advogados também estão preparados ou podem se preparar para essa atuação internacional? O que vocês acham? E aí eu faria uma rodada na mesma ordem que nós fizemos, começando com a professora Flávia, Marcos, Patrícia, e obviamente se vocês quiserem também já incluir alguns comentários, eu vejo que a gente já se encaminha para o final do nosso tempo, então se quiserem também fazer algum comentário a mais, algum comentário final, fiquem à vontade. Então, Flávia, a palavra é sua. Bem, palavras finais, eu gostaria de agradecer, sempre aprendi muito com os meus colegas especialistas em arbitragem, que foi um prazer dividir essa tela, né, usar a expressão mais atualizada com vocês. Sim, Frederico, eu vejo isso e a todo momento, ultimamente, eu tenho andado um pouco no agroalimentar, trabalhando a cadeia do agro, numa ponta, né? Nos últimos tempos, não, um trabalho específico. E nesse trabalho, outras discussões com orientações, eu acho que sim, eu concordo plenamente, somente o nosso agro, o agro brasileiro, ele tem as duas vertentes, tem um agro de segurança alimentar interna, tem um agro de segurança econômica, para usar essa expressão, é um agro internacionalizado. Só que nesse aporte do internacional, chama a atenção que o advogado tem que estar muito consciente a extrapolar o nosso ambiente organizacional, né? O nosso ambiente institucional. Passar no espectro que ele vai olhar a relação tem que ser um espectro institucional globalizado. Tá? Quando eu falo isso, não só dos contratos, mas das novas tecnologias, eu acho que sim, fazendo propaganda aí do meu querido orientado, o Vitor, trabalhando com blockchain. Então, a gente tem que pensar nessas novas formas que os contratos agrários tomaram, nós temos que pensar em tokens, nós temos que pensar nessas situações num ambiente globalizado. Então, demanda um esforço, né, um esforço de regulação, que não é somente uma regulação nacional, mas uma regulação internacional, que tem aportes aí, não só do país que recebe, mas do caso, dando o exemplo da União Europeia, como um todo. Então, sim, e é um exercício que vai demandar novas habilidades de entendimento do tecnológico, mas também de entendimento do ambiente institucional globalizado. Então, sim, eu acho que estamos num novo caminho de atuações para o agro. Perfeito. Passo, Marcos? agradeço. Passo para o Marcos, então. Obrigado, Flávio. Tá, eu acho que essa questão que você colocou, Frederico, da internacionalização, né, de ser um mercado, o agro, eminentemente exportador, né, nós somos líderes aí em várias culturas, soja, açúcar, carne, enfim. Eu acho muito importante, eu acho que acontece, então os contratos internacionais cada dia são mais atuais para os advogados em todos os centros e todos os interiores também. E eu acho que aí, novamente, eu volto a reforçar
a importância e a adequação da arbitragem para solucionar esses conflitos. Nesses contratos internacionais, as partes podem colocar língua inglesa, por exemplo, podem colocar que a sede vai ser em Londres, por exemplo, e numa câmara arbitral específica. O que pode acontecer? Olha a importância do advogado brasileiro. Ele pode trabalhar nesse procedimento arbitral em Londres, com a língua inglesa, e ele pode escolher um árbitro brasileiro. Ele pode trazer a cultura e o entendimento do árbitro brasileiro, do que conhece o agronegócio, para ser árbitro numa arbitragem em Londres, em inglês. Os 3 árbitros podem ser pessoas que não são native speakers em inglês. Então, o advogado vai ter menos receio de participar de um painel de arbitragem que os 3 árbitros não são fluentes em inglês, mas a língua é inglesa. Então, esse advogado, ele sabe disso, ele sabe que ele pode atuar, ele sabe que ele não tem a limitação, porque é uma arbitragem internacional, não tem a limitação de ter o bar da Inglaterra, ter o bar americano. Não, ele pode atuar, ele vai se adequar e trabalhar no caso, porque ele conhece o direito material, ele conhece a situação econômica jurídica. Então, olha só como para o advogado também, essa parte internacional, ele se adequa, ele entra dentro do procedimento arbitral. Ao passo que, se fosse um procedimento judicial, aí ele estaria completamente fora da atuação do procedimento. Por quê? Ele teria que ter autorização da OAB local, a gente fala que é o bar, né, americano, enfim, teria que ser autorizado a defender o caso numa corte internacional, então ele estaria totalmente a par, ao lado da situação, ao lado do procedimento de solução de conflitos. Quando é arbitragem, não, ele está diretamente ligado, ele está totalmente envolvido no caso, e junto com qualquer advogado, ou ele próprio, não precisa nem contratar advogado internacional. Se ele acha que ele entende da matéria, que ele tem capacidade, e vai lá, ele vai fazer. E ele não vai passar vergonha. Ele pode falar mal inglês, mas ele não vai passar vergonha. Ele vai lá e vai apresentar o caso dele para o tribunal, que pode ser escolhido por pessoas que não falam inglês, e pronto, vai ter a possibilidade de ter uma decisão muito mais adequada, é muito maior do que levar para uma corte internacional judicial, entendeu? Então, é esse comentário que eu gostaria de falar novamente da importância do advogado e novamente da importância da arbitragem para solucionar conflitos de contratos internacionais. E a gente tem um sonho, né, Marcos, de trazer essas arbitragens internacionais para que sejam feitas aqui no Brasil, Sim, né, em câmaras brasileiras. Né? Exatamente, é isso mesmo. Obrigado. Patrícia, antes de passar a palavra, Patrícia, deixa eu até fazer um convite para a nossa audiência para seguir o Instituto Brasileiro de Gestão de Conflito e assistir os vídeos que tem no YouTube do Congresso, né, que vocês organizam e fizeram. Eu tive a chance de participar de um deles, sempre muito bom, muito bem organizado. Aliás, teve um agora recentemente, né? Parabéns. Então a palavra é sua. Muito obrigada, Frederico. Assim, entrou no meu campo de mais conforto ainda, arbitragem internacional. Então, se existe um lugar que a arbitragem reina, é justamente no comércio internacional. Então, talvez esse nosso esforço de tentar criar uma cultura ou de trazer, né, a mente do advogado brasileiro, da necessidade de conhecer a arbitragem, no ambiente internacional, isso é anos-luz, né? A arbitragem se sente em casa no comércio internacional, justamente por todas as inseguranças que rondam esses negócios. Então, a dificuldade de lei aplicável, a própria língua que vai ser falada, o idioma, conhecer o foro de eleição. Então, todos esses problemas que a gente estuda lá no direito internacional privado, e que a gente fica trazendo 1000 hipóteses que se acontecer um negócio da pessoa de nacionalidade X com a nacionalidade Y, qual vai ser o foro competente, a lei aplicar, tudo isso morre com a arbitragem facilita tudo isso, né? É o caminho. A gente tem pesquisas aí super legais para quem está querendo começar a estudar arbitragem, que é a pesquisa da Queen Mary University of London. Aquela pesquisa é fenomenal. Ela traz justamente um retrato, né, um raio-x da arbitragem no comércio internacional, desde as suas mazelas, onde mais se destaca, e
E aí, é claro, a gente tem que chamar a atenção de que hoje a arbitragem ela ainda reina no comércio internacional, mas ela, inclusive, outros meios de solução de conflitos estão ganhando muito espaço, né? Então, as cláusulas escalonadas, que são aquelas cláusulas que permitem primeiro passar por uma tentativa de autocomposição, e aí não surgindo o acordo, né, não surtindo o acordo, vai para a arbitragem, também tem crescido muito no comércio internacional. Então, quando a gente fala em comércio internacional, e aí o agro está totalmente dentro dessa cadeia de comércio internacional, a arbitragem, sem dúvida alguma, é o meio de solução mais adequado possível. Não vou falar jamais para o meu cliente para ele ir litigar perante seja um juiz na Argentina. Essa confiança no judiciário alheio, assim como outros não têm em nós. Então, buscar esse sistema multiportas, esse design de solução de conflitos é cada vez mais uma necessidade dos nossos advogados, especialmente porque hoje o agro ele é internacional, ele está dentro dessa cadeia internacional. Então, mais uma vez, Frederico, e aí aqui o Carlos falou, nós todos do Departamento de Direito Internacional da USP somos filhos do Departamento de Direito Internacional. A hora que falou arbitragem internacional, eu falei, opa, agora é a hora, né? Então vamos fechar com chave de ouro. Ela é a rainha do comércio internacional. Disso não tem dúvidas, não é a Patrícia que está falando, é a pesquisa da Queen Mary e a realidade do comércio internacional mesmo. Então, é mais do que hora dos nossos advogados se especializarem nesses meios que, como o Marcos disse, facilitam em tudo. Eu posso ter um baita do negócio sendo, inclusive, resolvido, né, dentro do Brasil, mesmo que seja comércio internacional. E, aliás, se for dentro do Brasil, eu ainda tenho a vantagem de não precisar homologar sentença estrangeira depois. Então, são muitas vantagens, gente, muitas. Patrícia, obrigado. Deixa eu aproveitar, então, como mensagem final, e antes de devolver a palavra ao Carlos para o encerramento, dizer da minha imensa satisfação de dividir esse painel com vocês. Eu fico até mais bonito na foto, eu fico até parecendo mais inteligente de estar na companhia de vocês. Um prazer enorme, professora Flávia, professora Patrícia, meu querido amigo Marcos, além de tudo, não só pela admiração que tenho por vocês, mas pelo carinho imenso. Essa noite foi muito, muito, muito agradável. Obrigado por terem feito a minha vida muito, muito fácil. Carlos, quando tiver outras oportunidades assim, eu topo, tá fácil. Obrigado. Caro Frederico, eu que tenho que te agradecer, nós da Camis, enfim, essa sinergia que você consegue encontrar tão facilmente com painelistas e professores, doutores brilhantes aqui, como a doutora Patrícia, a doutora Flávia, o querido Marcos. Nós da Camis aqui ficamos bastante assim, felizes e certamente procurarei facilitar a tua vida nas próximas também, viu? Conte comigo nesse aspecto. Mas antes de agradecer a todos vocês, eu gostaria de pegar um gancho um pouquinho do que o Marcos falou, da importância da redação da cláusula arbitral, né? Maria, alguns advogados ainda, por não ter tido um envolvimento com a arbitragem, né, nessa busca através dos estudos, eu trago para eles que nos veem, que nos ouvem aqui, a possibilidade de consultar o site da Camis, camisbrasil.com.br. Nas abias de cima, lá tem resolução de disputas. Se ele clicar em resolução de disputas, ele vai encontrar mediação, arbitragem. Ele clica em arbitragem, regulamento e cláusulas. No próprio site da Camis, então, tem lá sugestões de cláusulas arbitrais. Inclusive a cláusula escalonada que a doutora Patrícia mencionou, né? Eu faria uma mediação, na ausência de sucesso, o procedimento seguiria através de uma arbitragem, né? Então, está aqui uma recomendação também
pegando um gancho aqui do que o Marcos disse. E, além disso, também tocaram no assunto a doutora Patrícia e a doutora Flávia, da questão da safralidade e muitas vezes da necessidade de uma decisão mais célere, né, do que no Poder Judiciário. Nesse contexto, enfim, também comparando os custos, né, que a nossa tabela de custos aí faz muito sentido, não só para causas complexas, mas para causas que demandam aí celeridade. Se a gente olhar só para o aspecto econômico, né, a nossa tabela de custos faz muito sentido. E também, em razão dessa necessidade de decisão mais célere, nós temos a possibilidade de adoção do árbitro de emergência, né, que você não precisaria ir buscar uma decisão liminar no Poder Judiciário, é só estabelecer o compromisso arbitral, na cláusula arbitral, que também tem um modelinho aqui no site da CAMS, está lá disposições opcionais recomendadas, que é a adoção aí da arbitragem de emergência. Você vai ter uma decisão extremamente célere, a um custo compatível com o que é praticado, inclusive, no Poder Judiciário. Bom, feito isso, eu, como disse antes, tive o imenso prazer de participar aqui com vocês. Caríssima doutora Flávia, doutora Patrícia, doutor Marcos Frederico, muito obrigado, em nome da CAMS, pelo brilhantismo das explanações. Sem dúvida, foi um webinar de grandiosa contribuição para a nossa temática, né, que foi a arbitragem e a mediação com métodos alternativos e, na maioria das vezes, adequados de solução de litígio no agro, né? Espero que tenha sido muito valioso para quem nos acompanhou nessa noite. De qualquer forma, quem não teve a oportunidade de nos acompanhar nesse mesmo momento, a gravação estará disponível no nosso canal do YouTube, para que todos possam consultar e rever tantas vezes quanto forem necessárias, né? Dito isso, convido a todos que nos ouvem, que nos veem, a acessar o site da CAMS, camsbrasil.com.br, e nos seguir nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, onde vocês poderão encontrar aí informações sobre futuros eventos que a Escola CAMS vem promovendo quinzenalmente às quartas-feiras. Muito obrigado, agradeço novamente a todos vocês e desejo a todos vocês uma boa noite. Tchau, tchau, até logo.